E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Bora conversar hoje um pouco sobre matéria acumulada. É um grande problema aí para grande parte dos estudantes, porque eu sei que muita gente tem dificuldade mesmo em se organizar, em conseguir colocar, né, as disciplinas, os materiais, tudo que tem que ser estudado de uma forma bem organizada, né, cumprir com suas obrigações, com o que tem que ser feito. E aí eu acho que com essas dicas que eu vou te passar aqui vai te ajudar bastante. Eu acho que não só para estudante que está na escola, que está prestando vestibular, mas também para quem está na faculdade. Eu mesmo aplico essas dicas no meu dia a dia e me ajuda bastante. Então por isso que eu estou aqui para te passar essas dicas também. Mas como eu sempre digo, né, antes de começar o vídeo e antes de eu te passar essas dicas, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Eu separei aqui 5 dicas para falar com vocês, né? Eu até anotei aqui também para não me perder. Mas eu acho assim que, antes de tudo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é em relação ao planejamento, né? Porque assim, a gente sabe que por mais que a gente consiga se manter ali organizado, disciplinado, cumprindo com aquilo que você se propôs a fazer, né? Com o que tem que ser feito, a gente sabe que às vezes a demanda, a quantidade de material, de coisa para estudar vai aumentando no decorrer desse planejamento. Então, se você não tem uma boa base, um bom planejamento, isso acaba te prejudicando. Então é por isso que eu acho que antes de mais nada, e antes de eu te passar essas 5 dicas, a primeira coisa que você tem que ter em mente mesmo, e é algo que eu já digo várias vezes aqui também no canal, é em relação ao planejamento diário e o cronograma de estudo. Porque com o planejamento diário, você consegue se organizar na semana, no mês, no dia, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você tem um planejamento ali bem definido, e aí chega uma matéria nova, um assunto novo que o professor X passou, você já tem que colocar nesse planejamento. Então, se você não tem um planejamento bem organizado, uma boa base para você inserir essa nova matéria, que deve ser estudada, vai te atrapalhar muito no decorrer do dia, da semana e do mês, né? Então, assim, um planejamento mesmo, eu digo conjuntamente, né, em relação com o cronograma de estudo, porque você consegue visualizar o que tem que ser feito. Eu mesmo aqui no meu quarto, né, eu tenho um painel aqui, e eu consigo colocar as minhas obrigações. Então, por exemplo, eu tenho aqui as tarefas da faculdade, e aí eu coloco, né, assim que o professor vai colocando atividade nova, eu já coloco aqui um ponto, né, em tópicos. E aí, quando eu vou cumprindo, eu vou passando X. Isso é bom porque eu visualizo, eu sei o que ainda está pendente, né, o que eu ainda tenho que fazer, e eu já vou passando um X naquilo que eu já vou fazendo. Então, isso me mantém bem disciplinado, focado, eu consigo visualizar as minhas tarefas e eu consigo me organizar também, porque isso é muito importante, porque de acordo com esses tópicos, né, com essa lista, eu consigo me organizar na semana e eu consigo também não deixar a matéria acumulada, né? Então, acho que no mais, é mais uma ideia geral, né, antes da gente aprofundar aqui com as dicas. E vocês vão perceber também que no decorrer dessas dicas, tem relação com isso que eu acabei de trazer, né, na parte introdutória aqui do vídeo. Mas é isso, vamos lá. A primeira coisa que eu anotei aqui, e eu acredito que também é um ponto muito importante para você não deixar a matéria acumulada, é você não deixar de estudar matéria nova. Porque assim, às vezes a gente tem um planejamento, a gente se organiza, tá tudo perfeito, a gente anota, segunda-feira vou estudar isso, terça isso, quarta aquilo, e aí chega uma matéria nova para você estudar. O professor passa uma atividade, passa um resumo. Se você deixar para estudar essa matéria nova depois, não vai dar em nada, porque você vai cumprir com aquilo que você já tinha anotado, mas você só vai estar empurrando com a barriga aquela outra atividade. Então, uma coisa não anula a outra, deu para entender? Então, para você não deixar a matéria acumulada, não deixe a matéria nova para depois, porque isso não vai adiantar em nada. Você ainda vai continuar com a matéria acumulada. Você só vai estar adiando, só vai estar empurrando com a barriga. Então, a melhor forma, né, e essa é a primeira dica, é você se organizar com isso. E como é que você vai se organizar? Você vai colocar, como eu falei, justamente nessas listas, né, listando em tópicos mesmo, as matérias que ainda faltam você estudar. E aí você vai colocar no seu planejamento, você sempre vai ter que ficar reorganizando seu planejamento. Então o ideal é que você faça o planejamento de lápis mesmo, né, se você faz no papel. Ou então no celular, porque aí você pode corrigir, né, e colocar a nova atividade. Por que eu digo isso? Porque é justamente essa questão de que às vezes vai ter uma atividade que está ali no seu planejamento que é para daqui a um mês. E essa matéria nova que o professor colocou é para daqui a uma semana. Então essa é a mais urgente. Então você vai ter que reorganizar seu planejamento. Então não se prenda, e essa é a primeira dica, né? Não se prenda ao planejamento primeiro, o planejamento inicial que você fez. Porque vão ter matérias, vão ter atividades novas que você vai ter que colocar nesse planejamento e que vai ter que reorganizar mesmo tudo que você estruturou no seu planejamento. Então não deixe para estudar a matéria nova depois.
né? Já organiza, assim que vai colocando, vai chegando assunto novo, material novo para você colocar no seu planejamento, nos seus estudos, já coloca na lista e vai reorganizando de acordo com as datas, né? De acordo com os prazos, com aquilo que está mais pendente. É isso, galera, essa é a primeira dica. A segunda dica eu coloquei assim: entenda o que está atrasado, para que você consiga reunir todo o conteúdo que deveria ter estudado e não estudou. Depois disso, analise o que realmente precisa colocar em dia e quais assuntos são mais urgentes, fazendo uma lista de prioridades. É mais ou menos um resumo do que eu disse aqui, desde o início, até com a primeira dica também. É muito importante que você faça essa autoanálise, que você perceba quais são as prioridades, aquilo que é mais urgente, porque só assim você consegue mesmo se organizar. Então eu não estou falando que é para você fazer um planejamento e seguir ali a risca, mas assim, tenha uma flexibilidade, digamos assim, com esse planejamento, de acordo com as datas, com o cronograma, de acordo com aquilo que você estudou. Às vezes você estuda um assunto, mas você ainda ficou com um pouco de dúvida nele. Então deixa a linha aberta para você depois estudar um pouco mais também. Então é isso, é você ter essa flexibilidade em relação à sua organização, né, aos seus estudos, por completo. A terceira dica é avalie o seu cronograma de estudo, porque terão momentos que o seu planejamento não estará mais de acordo com o seu tempo para os estudos, né? E nesse caso é importante observar o que é necessário estudar, montando a partir disso uma rotina que consiga ser cumprida. Também, sintetizando tudo que eu já tinha dito desde o início, essa questão de você se organizar e saber o que é mais urgente, qual é aquilo que está mais perto do prazo, né, para você ter que fazer, porque só assim você consegue não deixar as matérias acumuladas, né? Você sabe que a demanda é grande, vai vir muita coisa para você estudar, mas que se você se planeja, né, e se você se prende, eu acho que a questão do que tem que ser fixo no seu planejamento é em relação às datas, porque é isso que é o mais importante. Eu mesmo aqui coloco no meu painel aqui as datas, né, daquilo que é mais importante, e aí eu vou me guiando através disso. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um resumo para entregar, né, pro professor Y daqui a um mês, mas eu tenho um seminário que é daqui a uma semana, então eu tenho que focar o quê? No seminário, por mais que eu já estivesse começando a fazer meu resumo. Então eu vou deixar um pouco para depois. De certa forma eu vou deixar um pouco acumulando, mas não é acumular 100%, porque ainda está dentro do prazo. Eu acho que quando você deixa acumulada é porque é mais difícil você deixar acumulada uma matéria que está mais perto do prazo, porque aí, ou então que já passou o prazo, e aí fica muito mais difícil de você correr atrás. Então, para você também não ficar desesperado, às vezes você tem uma prova e você já está com um assunto que vai acumulando e não estudou ainda, isso realmente é prejudicial. Então, o ideal é você deixar aquilo que é mais urgente no início, porque aí, depois, por mais que você esteja acumulando, entre aspas, né, eu acho que é um acúmulo relativo, porque depois você vai estudar e ainda vai ter tempo, porque ainda não chegou o prazo. Então, eu acho que dessa forma você consegue ficar muito mais tranquilo, estudar de uma maneira muito mais leve, mais prática, sem tanto sofrimento, né? Aí na quarta dica, eu coloquei cuidado para você não se sobrecarregar, né? Usar o tempo da melhor forma possível, para que você não se sobrecarregue e tenha tempo para outras atividades do seu dia, né? Como fazer exercício, por exemplo, ou lazer. Então é isso também. Uma coisa muito importante em relação a isso é essa questão do planejamento. Além de ter essa flexibilidade, você precisa também deixar uma parte do seu dia para poder relaxar, para poder distrair. Você não é um robô. Então, é muito importante também que você não sobrecarregue, que você não coloque, por mais que a demanda seja grande, como eu estava falando, e que você tenha muita coisa para estudar, separe um tempo para você descansar mesmo, um tempo para o lazer, para sair com seus amigos, com sua família, para você relaxar. E é muito importante, você precisa descansar, porque se você não descansa, você não vai ter disposição, não vai ter energia nenhuma para estudar, para estar ali focado, né? Seguindo com aquilo que tem que ser feito, com aquilo que você se propôs a fazer. Então essa é a quarta dica. E por último, galera, eu coloquei aqui escolha o seu ambiente de estudo, porque também é algo muito importante nesse processo de não deixar a matéria acumulada. Às vezes, se você deixa a matéria acumulada, talvez tenha um pouco de influência da questão do ambiente de estudo. É muito importante quando você tem um ambiente de estudo confortável, né? Não precisa ser aquele ambiente das mil maravilhas, mas que seja um local assim que você consiga ficar atento, focado. É muito importante, porque às vezes o estudo, né, demanda muito esforço da gente, é maçante em grande parte, né? Então, se você tem um ambiente legal, se você consegue estudar de uma forma mais leve, né, mais tranquila, sem tanto barulho, eu acho que isso ajuda muito mesmo. E é isso, você ir se organizando, se planejando, adotando essas técnicas de estudo. Eu acredito que de um modo geral dá sim para você não deixar a matéria acumulada, ou então que você deixe, mas é um acúmulo relativo, como eu estava dizendo, porque o prazo está longe, então ainda dá tempo de você empurrar um pouco com a barriga e se importar mais com aquilo que está mais perto do prazo, que é mais urgente, né, de fato.
Mas é isso, eu espero que com essas dicas, né, de um modo geral, vocês tenham entendido um pouco como pode não deixar, né, como não deixar matéria acumular. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, fala aqui comigo nos comentários que eu estou respondendo vocês. E aproveite e deixa nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.